Não existia IA quando eu escrevi minha dissertação. Mas é, dá. Palhaçada, né? Hoje em dia, a melhor forma de você saber que é uma IA ou não é você é uma pessoa que você lê muito, tem muita bagagem, e aí você bate o olho e consegue falar: "Ó, isso aqui tem elementos que as IAs costumam usar". Fora isso, se você não conhece bem como as IAs escrevem, você não tem uma excelente bagagem cultural em leitura, vai passar batido. Bueno. O Deixa eu ver se que. tem mais aqui. Peraí, deixa eu só ver o que é que o Andrés Vamos. Agapto, membro Você daquela pessoa adora ali. as discussões, né? Isso é bem perigoso. Alguém te aponta o dedo e diz que é IA, e o autor perde a autoria. Um mundo distópico pior do que imaginávamos. É isso mesmo que está acontecendo. Ó, e o Exatamente. Turana, concordo com o Sidney, a IA é uma desculpa para desistência ou pura propaganda. Não, no caso, eu acho que, como foram os agentes que pularam fora, eu acho que não foi uma jogada financeira, tá? Isso aí foi um desastre para eles, inclusive. Então, não, eles perderam, o autor perdeu, mas os agentes também perderam. Ó, Então, Gabriel, continua. tem problema aí. Tem alguma coisa. Agora a gente não sabe os detalhes porque as pessoas não abriram o texto para o público ler. Ó, o Gabriel, membro do canal Pessoa Linda, o texto de A é contra subtexto, contra nuance, estilo inconstante. Acho que para um romance de fôlego daria para pegar fácil. A pessoa teria mais trabalho para promptar do que para escrever. Pois é. É bem isso, né? Quer dizer, se você lê a obra inteira e acha que ela não foi escrita por IA, então provavelmente ela não foi. Se você acha que ela foi escrita por IA, né, um editor experiente, então esses editores ou não leram ou tem coisa aí, tem treta não revelada. Mas o fato é que o tamanho do adiantamento que tinha sido ofertado e depois esse recuo, tá todo mundo assim, que como, que tá um tiroteio, tá? Isso nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados em termos de adiantamento, de movimentação de grandes editoras. Né? E a Cristiane Ribeiro, membro do canal Pessoa Linda, cada plataforma de IA trata da questão dos direitos autorais e seus termos de uso. O texto, a imagem, etc., que você gera é considerado de sua autoria. Exatamente, está nos termos de uso de todas essas plataformas. Então, o que a gente gera é considerado nosso. Enquanto não houver uma lei no Brasil e uma lei nos outros países que seja de consenso, o que a gente gera na IA é nosso. Mas veja, os agentes não acharam isso, não. Pode não achar, mas não está na lei. De repente está lá, né? De repente os direitos autorais lá acham isso. Por enquanto, cada um acha o que quer. Eu Isso, acho um monte de coisa também na vida. Bueno, então nós vamos aqui hoje falar do que você pode fazer para se distanciar. Aliás, alguém já estava dizendo aqui, né? O que a IA não faz e que vocês devem fazer, né? Para se distanciar, para ninguém ficar na dúvida que não é IA, que é criar ressonância emocional no seu texto. Porque essa capacidade, as IAs são inteligentes, mas elas não têm bolacha de emoção, né? Então, o autor que sabe, que começa a trafegar, né, em gerar emoção, criar emoção, isso, gente, é um passo adiante de ser, de dominar o básico, né? A gente já falou de muitas técnicas aqui que seriam, assim, um nível 1 da ficção. Você produz uma ficção muito boa, mas se você quiser ir para um nível mais chance, né? Você começa a pensar nisso, pensar, por exemplo, no que é ressonância emocional e como geral. Né? É um aprimoramento da escrita que pode realmente dar uma qualidade bem mais impactante para um texto. Pode ser tanto ficção como biografia, tá? Não precisa necessariamente ser apenas ficção.
Bom, então eu vou falar aqui de algumas possibilidades. Eu não lembro quem falou de nuance, né? Nuance é isso mesmo. Nuance, você ter uma história nuançada com subtexto, você já tem bem mais chance de engajar o leitor. Bem mais. E tá rolando discussão, né? Você quer falar um pouco disso antes de eu começar, Cid? Do que? Qual discussão? O problema é desonestidade. Cláudia Salata, o problema é desonestidade. Seria tão mais fácil ter um selo que identifica se o texto é feito por IA ou humano, quem sabe um dia. Por enquanto está fraco isso. E aqui eu concordo com o Juca, tá? Vamos escrever o muro. É que é IA sem graça para boné. Se você rir de uma piada, com certeza que não é IA. Ela é ruim mesmo. Tadinha, não tem noção. O Alexandre Faria começar a deixar erros de português, pontuação encher de gíria para não acharem que foi uma IA. Bom, crianças, então vamos lá. Algumas técnicas para criar ressonância. Vou falar de várias delas, vou só citar aqui no começo. Primeiro, são sensações físicas. A gente vive falando disso, quando a gente fala para mostrar, assim, faz parte, né? Quando você coloca o corpo na história, o que acontece com o corpo, que é bem isso, a IA não tem capacidade, porque não tem noção do que é corpo, né? Mas quando você coloca o corpo, as sensações, e não só a visão, né? Mas tato, audição, você coloca o que está acontecendo com o corpo, conforme algo importante da história acontece, você tem muito mais chance de atingir quem lê. Porque, né, falar de tudo bem, tem os clichês, né? Aperto no coração, o coração bater mais rápido, mas ainda assim tem alguns momentos que eles super funcionam. E se você for um pouquinho mais detalhado e citar algumas coisas, alguns detalhes, né, da reação corporal, você pode superpassar uma informação que gere emoção em quem lê. Então, sensações físicas detalhadas, de preferência não clichê, sempre são um excelente gancho para capturar para fazer o leitor se envolver mais com o que está acontecendo, tá? Subtexto é muito interessante. Subtexto é assim, tem que praticar, né? Não é um negócio assim, dá para ensinar. O que é subtexto? É você não dizer tudo. Né? Você diz alguma coisa da cena, mas você não explica. Você dá o detalhe suficiente para que o leitor entenda. Melhor ainda, que ele entenda e se envolva, se preocupe com aquilo. Então, é um detalhe importante, mas você não conta tudo. Aí eu estava checando, assim, uma escritora deu um exemplo muito interessante de subtexto num filme. Eu não sei se vocês viram o filme A Lista de Schindler. É antigão, mas é bom. Você viu, Sidney? Vi. A Lista de Schindler tem tem um uso de subtexto e detalhe muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas esse é um filme em preto e branco. Porém, tem um momento em que passa uma menininha, uma judia, bem pequenininha, com um casaco vermelho. É a única cor do filme. Né? O filme é inteirinho em preto e branco, mas essa menininha, ela está sendo levada, está acontecendo alguma coisa com os judeus, e o protagonista vê a menininha com o casaco vermelho. Não tem muita explicação. O que acontece? Numa outra cena, olha, gente dizendo é ótimo esse filme, e é mesmo, é muito impactante. Não tem explicação. O protagonista, né, o que faz o Schindler lá, né, ele vê
o casaco vermelho numa pilha de roupa? Não precisa explicar, né? Tá dado e assim, é um detalhe, é só o casaco. Não tem discurso, não tem explicação e já passou um impacto emocional violento, né? Você fica tudo assim, putz, né? Então, esse é um excelente exemplo de subtexto e detalhe. Quando você está criando cenas, eu sempre digo, seja preciso, né? Mas às vezes o detalhe que você escolhe trazer para a atenção do leitor pode fazer toda a diferença em termos de tonalidade emocional. Então, é interessante você pensar a sua ficção com a possibilidade de não explicar tudo. Diga, Sidney, o que as pessoas estão dizendo. Aqui o Lucas Cavaleri, peguei o que era casaco na hora e ela falou o nome do filme. Muito bom esse detalhe. O Giovanni Turim, foi uma escolha intencional de ser preto e branco, até que a menina de vermelho é a única cor viva no filme. Sim, chama atenção instantaneamente, né? Não tem que não ver. O Neves, ou Discu, mostrei para um amigo uma crônica que fiz. Quis saber a sua opinião antes de eu fazer a postagem. E ele me perguntou, você usou IA? Aí você disse não, né? E aqui a Cleide Salles mandou super chique. Graças, querida. Graças. Todos vocês que quiserem fazer perguntas extras com rapidez, quiserem fazer um super chat, manda que a gente prioriza. E aí não precisa necessariamente ser sobre o assunto da live. Aí você pode fazer perguntas de fora do assunto da live. Quando você faz super chat, fora isso, nós ignoramos.